Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de aulas de mecânica dos fluidos fácil e descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. E nessa aula é a aula 14, a equação de continuação, da equação da energia para regime permanente, parte 2. Bom, sou o engenheiro Michele Camargo, sou engenheiro mecânico pela Universidade Federal de Itajubá. Tem o site aí, www.unifei.edu.br, para quem não conhece. Sou formado desde 2005. Desde então, há 11 anos, trabalhando na área de vendas técnicas. E nos últimos 5 anos tenho trabalhado numa empresa multinacional aí do ramo de vedações industriais e outros produtos para equipamento rotativo, como selos mecânicos, acoplamentos, mancais, etc. E a ideia aqui da aula, já trabalhei por 5 anos também numa faculdade aqui em São Paulo, e é trazer um pouquinho da nossa experiência, tanto da parte acadêmica quanto também da parte industrial aí, que a gente acaba atuando aí em empresas químicas, farmacêuticas, etc. Contato comigo aí, michele.camargo@gmail.com, pode mandar e-mail que eu respondo, sugestão, estamos quase acabando aí mais umas 5, 6 aulas, a gente deve acabar aí a parte mecânica dos fluidos, e pode sugerir outros conteúdos aí que a gente procura elaborar aulas. Meu canal no YouTube é youtube.com/c/profmcamargo, pode deixar uma mensagem aí, também. E lá no Facebook a gente tem um grupo e uma página, Engenharia e Companhia, onde a gente, nas páginas, a gente divulga coisas, assuntos, de interesses aí de engenharia relacionados à engenharia de alguma forma, assim como vagas, dicas para entrevista, etc e tal, Então, curta lá a página lá para você ficar sempre antenado aí no que a gente está tendo. E se inscreva aí no nosso canal também para poder ser avisado, quando a gente tiver um vídeo novo aí. Bom, nessa aula, a parte 2, aí nós estaremos desenvolvendo aí a chamada equação de Bernoulli, ou Bernoulli, Aí vai da pronúncia aí, eu não sei exatamente qual que é a correta, cada um fala de um jeito. Então, na faculdade o pessoal fala de equação de Bernoulli, Essa é a equação da energia mais simples que existe, Então, a gente vai postar por quê. Bom, antes da gente falar propriamente dito, eu sempre faço uma revisão na aula, porque a mecânica dos fluidos ela vai complicando, Então a ideia das aulas aqui é desmistificar a mecânica dos fluidos. A gente começa de uma maneira mais simples e vai, obviamente, evoluindo e vai ficando cada vez mais complexo. Então é importante que os conceitos anteriores estejam bem fixados, Então a gente já viu regime permanente e não permanente. Então, de novo, regime permanente é aquele que as propriedades não variam ponto a ponto, no ponto, ao longo do tempo. Então ela varia ponto a ponto. Então eu tenho pressão, as pressões vão variando, eu tenho várias pressões chamado gradiente de pressão, gradiente de temperatura. Por que é gradiente? Que eu tenho vários valores, dependendo da posição que eu estou. E naquele ponto que eu escolhi, ou nos pontos em estudo, se as propriedades não mudar com o tempo, é regime permanente. O não permanente obviamente muda. Incompressível e compressível, O escoamento incompressível é aquele que a massa específica não varia de forma significativa, Então eu posso ter, por exemplo, escoamento de um gás incompressível, A gente já viu isso, já falamos lá do nome de Mach, qualquer coisa dá uma olhada nas aulas anteriores. Bom, fluido ideal. O que é um fluido ideal? É aquele que os efeitos da viscosidade são desprezíveis. Existe fluido ideal? Não, mas se eu tenho uma situação que o fluido, a viscosidade desse fluido, que é o atrito, que a gente vai falar, que vai me trazer a perda de carga, que a gente vai estar falando aí nas próximas aulas. Se é desprezível, então eu posso, eu tenho um fluido chamado fluido ideal. Carga de pressão, a gente definiu lá em estática. Carga de pressão nada mais do que a energia medida, digamos, a pressão medida em termos de coluna de líquido, Então eu tenho, foi definido lá em estática, e
o resultado é método de coluna d'água, por exemplo, ou milímetro de Hg, ou seja, coluna de líquido, né? Então isso é carga de pressão. Então a gente precisa desse conceito que a gente vai entrar nessa informação daqui a pouquinho. Linhas de corrente, tubos e correntes. Então a gente falou que a gente definiu lá em cinemática trajetória e linhas de corrente e consequentemente tubo de corrente na frente, na sequência. Então trajetória é um caminho geométrico por onde a partícula passa. Então eu estou acompanhando uma partícula, ela faz um determinado movimento, essa é a trajetória. Já linhas de corrente, a definição é o vetor tangente à velocidade em cada eu pego uma foto, tiro agora uma foto do escoamento, então eu tenho várias partículas nesse escoamento escoando, né, obviamente, e aí o vetor velocidade dessas partículas a somatória deles é a chamada linha de corrente. Quando o regime é permanente, a trajetória e as linhas de corrente elas se coincidem. Se não for permanente, então não vai coincidir. Tubo de corrente é uma superfície tubular formada por várias linhas de correntes, né? Então, esse conceito é importante. Propriedades uniformes na seção. Como a gente falou, um exemplo mais comum é velocidade. Então a velocidade não vai ser uniforme. Se eu falar velocidade de 3 metros por segundo, aquela velocidade não é 3 metros por segundo na seção toda do tubo, né? Como a gente viu, ela é tridimensional. No centro, né, do tubo é maior e na extremidade é menor por causa do princípio da aderência, né, pela própria viscosidade. Mas a gente vai considerar as propriedades uniformes na seção, né? Essa é uma hipótese que a gente vai considerar logo mais. E equação da continuidade, a gente falou, né, para regime permanente, a quantidade de massa do sistema que entra no sistema tem que ser igual ao que sai, senão, se isso não for verdade, eu não tenho regime permanente, né? Então se eu faço, né, a hipótese de regime permanente, então a equação da continuidade diz isso. A gente falou de energia potencial, que é a energia relacionada à posição em relação a um plano horizontal de referência, que é o pHr. A gente falou de energia cinética, que é a energia associada ao movimento, né? Então lá esses dois a gente viu já na dinâmica. E a energia de pressão, que é a novidade aqui de mecânica dos fluidos, que é a energia relacionada ao trabalho executado pelas forças de pressão. A gente definiu isso na próxima aula. Qualquer coisinha, se tiver dúvida, volta para a aula 13 e assista lá que a gente define energia de pressão. Bom, vamos então à tal da equação de Bernoulli, a equação de Bernoulli, né? Aí vai do gosto do freguês aí a pronúncia. Importante, eu até costumo falar isso para os alunos quando eu estou dando aula, que mais importante que saber o nome, se é Bernoulli ou se é Bernoulli, ou outras coisas, ou carga de pressão, é entender o conceito e saber aplicar aquele conceito mesmo que você não sabe. É mais ou menos aquela pessoa que você conhece, que você conversa, que você tem um papo legal, mas que às vezes você esqueceu o nome dela, né? Você conversou e tal, é mais ou menos isso, né? Isso que importa, né? Quando você vê aquela pessoa de novo, você lembra daquela pessoa e volta a conversar com ela. Então essa é a minha ideia aqui. E depois o nome você vai guardando com o tempo. Bom, é a equação da energia mais simplificada possível. Então é a mais simples. Aí você fala, putz, mas para que eu aplico um negócio tão simples? Existe aplicação prática para a equação de Bernoulli? Sim, existe. Existe a aplicação prática. Por exemplo, para a medida de vazão de escoamento, através do tubo de Venturi. Aí a gente vai ver se vai fazer um exercício um pouquinho mais para frente. Quais são as hipóteses simplificadoras? Se você assistiu às minhas aulas anteriores, principalmente às aulas de exercício, é onde eu coloco a metodologia para resolução de exercício. Então as hipóteses são importantes você relacionar na descrição do seu exercício. E dependendo do tipo de problema que você vai resolver, do tipo de projeto, você tem que colocar lá qual norma você está seguindo. As normas nada mais são do que as hipóteses que você utilizou, né? Então as normas elas obedecem certos critérios que obedecendo, observando aqueles critérios, você tem uma garantia de que o seu projeto vai atender às especificações. Por exemplo, você faz um projeto, nós engenheiros mecânicos, fazemos um projeto de um vaso de pressão, por exemplo, um reservatório de ar comprimido, e porventura esse reservatório venha a explodir, né, por excesso de pressão e mata alguém. E aí, de quem que é a responsabilidade? É do engenheiro mecânico que fez o projeto daquele dispositivo.
e aí vai se verificar, né, a perícia vai se verificar se foram observados os critérios necessários para a segurança, né? Então seria esse o caminho. Bom, primeira hipótese, escoamento em regime permanente. Essa aí é padrão, a gente vai estar usando ela praticamente, entre aspas, por resto da vida, né? Quando for regime não permanente, aí a gente acrescenta uma parcela da variação da propriedade em função do tempo. Eu não tenho máquina, então a hipótese 2, sem máquina no trecho do escoamento em estudo. Então, um tubo reto, vamos dizer assim, onde eu não tenho nenhuma máquina, não tenho nenhuma turbina, não tenho um motor hidráulico, não tenho uma bomba, não tem nada. Tem só o escoamento acontecendo ali. O fluido ideal é aquele que os efeitos da viscosidade podem ser desprezíveis, a gente já falou agora há pouco. As propriedades uniformes na seção, quer dizer que em toda a seção a propriedade é igual. Não é verdade, mas é a nossa simplificação. Fluido incompressível. Então vamos imaginar como se estivesse trabalhando com líquido. Como eu falei, existem escoamentos gasosos que são incompressíveis. Por exemplo, quando eu tenho escoamento de um ar-condicionado através do ventilador. O ventilador ele muda a massa específica do ar, mas é tão pequeno essa variação que eu posso desprezar. Então eu considero o escoamento incompressível. 6, a nossa sexta, é sem troca de calor. Ou seja, eu não tenho nem calor saindo do meu sistema, também não tenho calor entrando no meu sistema. Isso acontece de verdade? Não. Se você tiver um escoamento de um líquido quente, é óbvio que você vai perder calor no meio desse trajeto. Mas a gente não vai considerar isso nesse estudo. Bom, pela equação, pelas hipóteses 2, 3 e 6, eu não tenho energia entrando nem sendo retirada do meu sistema. Então assim, eu não tenho perda por atrito, eu não tenho máquina e eu não tenho calor, né, formas de calor nem entrando nem saindo. Então a quantidade de energia que entra e sai do meu sistema é constante, né, zero, não tenho mudança nesse sentido. Seja um tubo de corrente, então por isso que eu falei ali, fiz uma breve introdução do tubo de corrente. Então tá aí um tubo, a gente está mudando a seção, óbvio, né, a imagem muda a seção, porque pode ser o mesmo diâmetro, mas só para ficar caracterizado. Então o que eu tenho nessa imagem aí? Eu tenho o tal do PHR, que é o plano horizontal de referência, é a minha referência. Aí você fala para mim, mas quem garante que tem que ser nesse ponto aí? Não, o plano de horizontal de referência é seu, você escolhe onde você quiser, pode ser em cima, pode ser embaixo, não pode ser do lado, porque senão não seria horizontal, seria um plano vertical de referência, que não é o nosso caso. Então ele é de referência, vai determinar. Quando a gente estiver falando com equipamento, estiver fazendo uma instalação de bombeamento, por exemplo, aí a gente vai escolher um plano, um ponto, um plano que facilite os nossos cálculos. Então, por exemplo, no eixo da bomba, se a bomba for de eixo horizontal. Se a bomba for de eixo vertical, existem outros critérios aí para se adotar. Mas a grande maioria das bombas de menor porte, elas são de eixo horizontal. Então você pega o eixo da bomba como referência para os seus cálculos, né? Poderia ser, por exemplo, a base da bomba. Aí vai do gosto do freguês também, não tem nenhuma exigência com relação à posição desse plano horizontal de referência. É sua referência, ponto, a referência é sua, ninguém tem nada com isso. Bom, então eu tenho aí a seção 1, onde eu tenho a entrada, e vou pegar no centro do tubo, porque para ficar mais fácil também os equacionamentos. Então eu vou ter aí um Z1, que é a minha posição com relação ao meu plano horizontal de referência. Nesse ponto, eu vou ter a pressão 1, atuando nesse ponto. Veja que está marcado aí o DM1. O que seria o DM1? É uma massa infinitesimal, massa pequenininha, lembra? Toda hora que eu falo. Então eu usei o Dzinho na frente, quer dizer que eu estou dizendo que eu estou pegando do ponto de vista infinitesimal, não do ponto global. Eu tenho também aí o DV1, que é o que? É o volume infinitesimal. Então eu tenho uma quantidade de massa entrando no meu sistema na seção 1, então pega aí a seção, vamos imaginar que é tubular, que é circular, né? Então você tem uma região circular aí em 1, e também aí
vou ter uma velocidade 1. Lá em 2 é a mesma analogia. Então eu vou ter a velocidade 2, vou ter o volume infinitesimal 2 dV2, vou ter a massa dm2 ali também sendo considerada e vou ter a pressão 2. Bom, continuando. Deixando passar o intervalo de tempo dt, depois de um certo determinado tempo, né, pequeno, dt, né, do infinitesimal, uma massa infinitesimal dm de fluido a montante da seção. Então, quando eu falo a montante, quer dizer que é antes, a jusante, né, é um termo depois. Né? Então, a montante da bomba, então é antes da bomba. A jusante da bomba, depois da bomba. Bom, isso aí é um termo que vai aparecer com frequência aí. Atravessa a minha área 1 aqui embaixo e penetra no trecho entre 1 e 2. Então eu tenho uma massa que está vindo, infinitesimal, de algum lugar, não importa agora da onde, e ele atravessa a área 1. Acrescentando, então lembra da equação lá da quantidade de movimento? Então eu tenho um movimento, eu tenho uma certa energia aí. Nesse movimento ele vai acrescentar energia referente a essa massa infinitesimal 1. Então, dE1, que é a minha energia infinitesimal em 1, lembra lá da equação da energia que a gente apresentou, a energia total, que a gente apresentou na aula anterior? Se você não viu, dá uma olhada lá na aula 13. Vai ser o que? A gente colocou mgz mais mv ao quadrado sobre 2 mais pv. Só que aqui, como a gente está falando infinitesimal, então vai ser infinitesimal. Então dE1, então a energia infinitesimal em 1 é igual a massa infinitesimal em 1 vezes a gravidade vezes em 1, vezes que tem a referência, tem o desenho ali aqui em cima, na verdade vai estar aparecendo aqui do lado, né? Tem ali a referência que é o Z ali que está aparecendo. Bom, então essa parcela potencial. Então eu tenho a parcela agora cinética, que é dm1, que é a massa infinitesimal, vezes a velocidade 1 ao quadrado dividido por 2. Então essa é a parcela cinética. E agora, a novidade da mecânica dos fluidos é a energia referente à pressão, a energia de pressão, que é a pressão 1 vezes o volume infinitesimal dV1. Então essa é a minha parcela em alguns livros, até o do mecânico do Franco Brunetti, do Fox McDonald, eles gostam muito de colocar as equações e ficar aquela puta daquela equação e tudo mais. Eu particularmente prefiro guardar essa equação aqui, definir os pontos ali e depois fazer as contas. Fica muito mais simples, isso no meu ponto de vista, né? Então se você julgar que vale a pena fazer isso, você faz também. Se não, você continua fazendo, faz do jeito que você julgar melhor. Bom, na seção 2, uma massa dm2 do fluido que pertencia, que estava ali antes, no trecho 1,2, escoa para fora. Ela sai do meu tubo de corrente. Alguns livros chamam isso de volume de controle. O que é volume de controle? É o volume que eu estou considerando, que eu estou estudando. Então, nesse caso aqui, uma parte da massa que estava no trecho 2, ela sai do meu sistema. Então, né, qual que vai ser? Né? A mesma analogia. dE2, a energia infinitesimal em 2, é dm2, a massa infinitesimal, vezes a gravidade vezes S2, que é a posição que eu tenho ali, mais dm2, que é a massa infinitesimal, v ao quadrado, velocidade 2 ao quadrado, sobre 2, mais pressão 2 e vezes o volume infinitesimal 2. Vamos lá. Como pelas hipóteses 2, 3 e 6 não se fornece nem se retira energia do fluido, para que o regime seja permanente, é necessário que no trecho 1 e 2 não haja variação de energia, o que obrigatoriamente temos dE1 igual a dE2. Da mesma forma que a gente falou da equação da continuidade, que a quantidade de massa que entra tem que ser igual à quantidade de massa que sai para que o regime seja permanente, aqui é a mesma coisa. Se entrou uma certa quantidade de energia, essa mesma quantidade de energia tem que sair para que eu tenha regime permanente. Senão eu vou ter variação em algum ponto de energia. E aí já eu perdi
a minha referência, a minha hipótese de regime permanente. Então, o que eu vou ter? dm1 vezes g vezes e1 mais dm1 v1 ao quadrado sobre 2 mais p1 dv1 igual dm2, mesma coisa, gz2 mais dm2 v2 ao quadrado sobre 2 mais p2 mais dv2. Como a massa específica é massa dividido por volume, a massa específica também pode ser definida como forma infinitesimal, a dm sobre dv, ou seja, a massa infinitesimal dividido pelo volume infinitesimal. Então, o dv, eu vou isolar ele ali, né, ele passa multiplicando e a massa específica passa dividindo. Vai ser dv, vai ser dm sobre ρ, seria a definição do meu dv aí. Então eu vou ter, fazendo a substituição agora, lá do ρ na equação, vai ficar dm1 vezes e vezes g vezes e1 mais dm1v ao quadrado sobre 2. Aí eu estou trocando aqui o dv por, p1 eu já tinha, então vai ficar dm1 dividido por ρ1. Só está rearranjado aí na equação. E igual, continua a mesma coisa, dm2 vezes e vezes e2, não mudou nada, mais dm2 v2 ao quadrado sobre 2, também não mudou nada, mais o dv eu estou trocando por dm2 sobre ρ. Eu já rearranjei aqui de forma de propósito, então vai ficar p2 sobre ρ2. Bom, aí vocês vão entender por que eu rearranjei assim. Como o fluido ele é incompressível, que é a minha hipótese 5, o ρ1 é igual a ρ2, que é igual a ρ, porque não varia. Eu não tenho variação da massa específica nesse momento. Então, se a massa específica não varia, eu tenho só ρ. E como é regime permanente, dm1 é igual a dm2. Ou seja, a quantidade de massa que eu considerei em 1 é igual à quantidade que entrou, é igual à quantidade de massa que saiu. Se você reparar na equação anterior, você vai ver que eu tenho dm em todos os membros. Uma vez que eu sei que o dm1 é igual a dm2, eu posso simplificar essa equação. Então, essa equação vai ser simplificada. Eu vou tirar o dm dessa equação. Lembra que eu falei para você, vai para lá na aula anterior, lá eu falei, olha, vai ter a integralzinha aqui, mas não se preocupa não que a gente vai dar um jeito de eliminar ela daqui a pouquinho. A gente eliminou ela aqui. Então eu tenho que gz1 mais v1 ao quadrado sobre 2 mais p1 sobre ρ é igual a gz2 mais v2 ao quadrado sobre 2, dividido por 2, mais p2 sobre ρ. Dividindo essa equação inteira por g, por que eu vou dividir por g? Ao dividir por g, eu passo a ter ali, no primeiro membro, só a cota z, que é justamente a minha carga de pressão, que a gente vai chamar de energia de carga potencial, né, da distância ali. Bom, então a equação de Bernoulli final é Z1 mais V1 ao quadrado sobre 2G mais P1 sobre gama. Aí de onde surgiu esse gama? Eu não dividi por G ali, então eu fiquei com G em todos os pontos. Então o G do primeiro membro ali onde estava o Z, se cancelou G com G. Mas aí eu passei até então V ao quadrado sobre 2G agora, porque eu dividi. E ρ vezes G é o gama, que é o peso específico. Então não mudou nada. Eu poderia, em alguns livros, ele continua colocando ρg, e aqui a gente fez a substituição por peso específico pelo gama. Não tem mudança nenhuma. Então essa é a equação de Bernoulli, a dita cuja. Né? Então essa é o desenvolvimento para a gente chegar nessa equação aí. Bom, e qual que é a interpretação da equação de Bernoulli? O que eu tenho? Cada parcela tem um significado.
Bom, eu não parti lá de energia potencial, energia cinética, energia de pressão, é isso que a gente vai ter aqui. Então o Z, ele é o que? mgz vezes mg, que nada mais é do que a energia potencial por unidade de peso. Então quando eu falo que da equação da energia, que a gente vai definir um pouquinho mais para frente, na próxima aula a gente vai dar uma acrescentada na equação de Bernoulli, né, para chegar mais próximo da equação real. Eu falo, pô, mas em alguns livros ou em algumas situações a gente fala altura de energia, que é o Z. A altura de energia quer dizer o quê? Ou a altura manométrica da bomba, que é a altura de energia da bomba. Isso que quer dizer o quê? Na verdade, são essas desenvolvimento dessa teoria aqui. Então eu passo a ter aqui a energia potencial dividido por unidade de peso. Da mesma forma, o V2, o V ao quadrado sobre 2G, nada mais é do que mv ao quadrado dividido por 2gm. O que acontece? O mv ao quadrado é energia cinética dividido por 2, é energia cinética. E o gm é o peso. Então, é energia cinética dividido por unidade de peso do meu fluido. Da mesma forma, a pressão sobre gama nada mais é do que a pressão vezes o volume e o gama vezes volume. Isso é só para chegar aqui. Eu tenho energia de pressão dividido por unidade de peso. Bom, então aqui é o que? A tal da carga de pressão. Né? Então a pressão dividido por gama nada mais é do que carga de pressão. Por analogia, o termo do meio, que é a velocidade ao quadrado sobre 2g, é a chamada carga da velocidade ou carga cinética. Pela analogia, a carga de pressão que a gente definiu lá em estática. Eu não lembro o nome da aula, mas lá na aula de estática. Você pode procurar aqui nos vídeos que você vai encontrar. E também o Z vai ser a carga potencial. Né? Então eu tenho a carga de pressão e tenho a carga de energia cinética, a carga de energia potencial. Bom, então como que a gente pode escrever tudo isso aí? A gente pode chamar a energia total, que a gente colocou lá, que é o E, o Ezão, na aula anterior, a gente coloca como H, que é a altura de energia. Então alguns livros falam isso direto. Ouvir falar de altura de energia, estão falando da equação da energia, da equação de Bernoulli, ou da equação da energia já com a equação de Bernoulli desenvolvida já para a situação mais real. Vai ser o que? P sobre gama G mais velocidade ao quadrado sobre 2G mais E. Ou eu posso escrever, ao invés de ρg, eu posso escrever como gama. Onde H é a chamada energia total por unidade de peso, ou carga total, ou altura de energia. Então isso vai ser os vários nomes que eu vou ter. Eu particularmente prefiro, na hora de fazer o equacionamento, H1 é igual a H2. H1 é o que? Z, V ao quadrado sobre 2G, V ao quadrado sobre 2G, mais P sobre gama. E aí eu faço o cálculo disso e aí eu junto tudo. Então vocês vão ver na hora que a gente for falar do exercício, é dessa forma que eu vou fazer. Porque eu acho mais fácil, né? Se quiser juntar tudo numa equação só também, não tem problema. Bom, então o enunciado da equação de Bernoulli, para a gente terminar, é o que? Se entre duas seções do escoamento o fluido for incompressível, sem atrito e o regime permanente, se não houver máquinas nem troca de calor entre as cargas totais, então as cargas totais se mantêm constantes em qualquer seção, não havendo nem ganhos nem perdas de carga. Que a gente vai definir aí na próxima aula, a gente vai entrar a tal da perda de carga na conversa. Então isso que quer dizer? Bom, vamos traduzir tudo isso que a gente acabou de falar em bonito aí e tal. Na verdade é o que? A energia em 1 é igual a energia em 2. Ponto. Essa é a equação de Bernoulli. Lembrando que, no caso, a gente está falando de altura de energia, ou altura de carga, que a gente comentou na tela anterior. Então o que eu tenho? H é igual a Z mais V ao quadrado sobre 2G mais P sobre gama. Ponto. Isso aí é o que a gente precisa entender. Falei da equação da energia, a equação de Bernoulli vai se resumir o que? H1 é igual a H2, ou
HE de entrada é igual a HS de saída. Se você tiver 10 entradas e 15 saídas, não importa, você vai somar a entrada 1, a entrada 2, a entrada 3 até a 15 e vai comparar com a saída 1 até a 10 e você vai ter o seu resultado. A lógica é a mesma, só é óbvio que muda o trabalho que você vai ter. Ao invés de fazer H1 igual a H2, você vai ter vários Hs de entradas e vários Hs de saída. Então, resumindo, H1 é igual a H2. Ou seja, temos a conservação da energia. A equação de Bernoulli é isso. Eu não tenho perdas, a situação ideal tudo é aproveitável, digamos assim. Eu não tenho perda para lugar nenhum. Bom, pessoal, a gente chegou ao final então dessa aula. Ela está até mais longa do que eu gostaria, mas é que a gente procurou desenvolver com um pouco mais de cuidado para que pudesse ficar mais fácil a compreensão aí dos assuntos. Qualquer crítica, sugestão, manda no e-mail, thiago.camargo@gmail, e nos grupos lá do Facebook, Engenharia e Companhia, ou aqui mesmo no YouTube. Obrigado, pessoal, e até a próxima.